Rony, bom dia. Eu estava analisando os números aqui, conforme a audiência ia avançando, e verifiquei o seguinte: no início de 2019, antes da pandemia, os funcionários públicos federais ganhavam, em média, 56% a mais do que a média da população brasileira. Isso dados do IBGE. Agora, passada a pandemia, com tudo que sofreu a sociedade brasileira, com perda de emprego, diminuição dos postos de trabalho, queda realmente da economia, hipótese que não atingiu os funcionários públicos, essa diferença subiu para 56%, para 59%. 59% a mais do que a média de todos os brasileiros. Quer dizer, a elite de 1 milhão e poucos, 1 milhão e tantos mil servidores federais, que você citou há pouco, ganha 59% a mais do que todos os outros 209 milhões de brasileiros. Diante desse dado, qual é o sentido, qual é a justiça que há em se fazer uma greve de uma classe de trabalhadores que já ganha mais da metade do que a média dos brasileiros ganham e que não teve nenhuma perda salarial durante toda a pandemia, não teve nenhum risco, não sofreu com absolutamente nada, claro, tirando o problema de saúde, não sofreu do ponto de vista econômico, não houve nenhuma perda durante a pandemia. Ótima questão, Ricardo. Nós estamos vendo aí o ministro Paulo Guedes falar de uma retomada da economia, uma retomada prometida há muito tempo, e estamos aí esperando que realmente o Brasil retome seu caminho de desenvolvimento. Mas ele não vai sair dessa crise econômica e fiscal sem dinheiro no bolso do trabalhador. Isso que nós estamos vendo desde a reforma trabalhista, que é a precarização máxima das relações de trabalho, o aviltamento salarial na iniciativa privada, que agora se estende também para o serviço público, ele não ajuda o país. Nós sabemos que o dinheiro no bolso do trabalhador tem um efeito multiplicador, é isso que movimenta, que aquece a economia, que faz girar a roda da economia. Portanto, nós sabemos que existe uma diferença sim, mas estamos lutando não só para a recomposição salarial do serviço público, mas também para os trabalhadores da iniciativa privada. Veja que nós temos hoje 70 milhões de brasileiros ou no desemprego, no desalento, na informalidade. Isso não ajuda o país, pelo contrário, isso é um atraso para a economia nacional. E do ponto de vista do funcionalismo, repito, nós vamos para 27% de perdas desde a recomposição da maior parte do funcionalismo em 2017, e essas perdas, é muito bom a gente observar, elas podem se estender para além do governo Bolsonaro, porque a Lei Complementar 173 inviabilizou negociações plurianuais que extrapolam o mandato do atual governante. Ou seja, se nós não negociarmos agora, nós não o faremos em 2022, vamos ter que sentar no próximo governo, em 2023, para, quiçá, termos uma negociação para 2024. Então, quem aguenta 7 anos de congelamento salarial, E é por isso que nós estamos sinalizando essa disposição de dialogar com o governo. Queremos sentar, conversar e o governo que diga o que pode e o que não pode fazer nesse caso. Eu acho que o diálogo é importante, mas eu volto a te fazer essa pergunta, eu vou enfatizar esse ponto. Você acha que diante de um país de 209 milhões de pessoas que não são funcionários públicos e que estão há anos perdendo, aqui não se trata de tratar deles, eu estou dizendo em relação dos funcionários federais em relação a eles, vocês têm estabilidade, vocês não têm praticamente avaliação de desempenho, não sofreram economicamente com a pandemia. Qual é o sentido em comparação com todo o resto do país que vem sofrendo com relação à pandemia, perdendo receita, perdendo emprego? Não se trata de uma questão de injustiça. Qual é a questão que fica, comparativamente? Vocês acham que é justo um funcionário público que não teve problema econômico, não tem estabilidade no emprego, não perdeu o seu emprego, ter um aumento, sendo que toda a sociedade teve queda, aumentou quase 10%, a diferença que já era grande. Essa questão comparativa que eu estou te dizendo, não estou dizendo que todo o país não deveria ter melhorado, todo deveria ter melhorado. A pandemia atingiu a todos, mas economicamente os funcionários públicos não foram atingidos. Olha, Ricardo, se nós olharmos, por exemplo, os bancários, eles tiveram a reposição inflacionária. Nós não estamos pedindo aumento, nós queremos simplesmente que os salários deixem de ter perdas reais, que é o que, de fato, aconteceu de 2017 até aqui, Quase 30%, e essas perdas poderão chegar a 50% se não for negociado agora o salário do funcionalismo. Os bancários tiveram a reposição inflacionária, 10%,
Então, o governo tem que chegar para nós e dizer, olha, isso é possível fazer agora, esse é o percentual que eu tenho condições de dar para evitar uma corrosão ainda maior, né? Não queremos um reajuste real, queremos simplesmente estancar as perdas, o que todo trabalhador tem direito de fazer.